Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês, não só hoje, mas para todo sempre. Como muitos já sabem, eu sou a Kelly Cristina, sou professora da Escola Bíblica Dominical e congrego na Igreja Assembleia de Deus Madureira, Campo de Turvânia, no estado de Goiás. Agora estou congregando no povoado de Mangueira, né? Congregação na zona rural. Voltei para minha casa, né? Mudei para minha casa. E foi onde iniciou este trabalho, né? Com as lições da Escola Bíblica, acho que já tem uns 4 anos, porque foi na época da pandemia. E então eu iniciei lá esses vídeos, né? E estou ainda em fase de adaptação aonde eu vou gravar, né? Por isso que eu demorei para divulgar essa lição de hoje, comentário, porque ainda estou em adaptação com o ambiente, onde vai dar certo para me gravar. Estou arrumando a mudança ainda, né? Mudei no sábado e então vocês sabem como que é. Mas vamos lá, nós estamos trabalhando com as revistas da editora Betel, estamos no terceiro trimestre de 2024, com o tema A Relevância da Igreja, Sua Essência e Missão. Estamos aqui reafirmando os fundamentos, a importância do compromisso com a Palavra de Deus, a adoração sincera e o serviço autêntico segundo os preceitos de Jesus Cristo. E hoje vou trazer para vocês um comentário sobre a lição de número 8, que tem por título A Relevância e Importância da Doutrina Pentecostal para manter a Igreja viva. O nosso textuário vai nos dizer: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2:4. Verdade aplicada. Cada membro do corpo de Cristo necessita buscar sempre ser cheio do Espírito Santo para cumprir a missão que o Senhor nos entregou e um viver que agrada a Deus. Os objetivos desta lição são estes: corrigir os erros doutrinários sobre o batismo no Espírito Santo, expor sobre o Pentecostes verdadeiramente bíblico e assegurar a identidade pentecostal da Igreja. Os textos de referência se encontram em Atos capítulo 2, versículos do 1 ao 4. E você pode ler todo o capítulo, né? Muito importante, ler todo o contexto. Também as leituras complementares, né? Que aparecem na nossa revista. Na internet também tem essas leituras, uma para cada dia da semana, assim como também deve ler e meditar nas referências que aparecem durante a lição. Não deixando de estar sempre em oração, porque quem ilumina, quem revela é o Espírito Santo. Mas vamos ler como está aqui disponível, né? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Glória a Deus. Vamos agora estar orando. O motivo sugerido aqui pela nossa revista é que oremos para que haja mais batizados com o Espírito Santo. E você também pode apresentar o seu pedido de oração e crer que o Senhor irá fazer o melhor por você em nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus, eterno Pai, agora diante da Tua presença, eu venho pedir que o Senhor esteja conosco agora neste momento. Que o Senhor possa me capacitar, Senhor, para que eu possa crescer na graça e no conhecimento e também transmitir a Tua mensagem conforme o Teu querer e a Tua vontade. Eu sei e reconheço que quem faz a obra é o Senhor. De mim mesmo eu não tenho nada de bom para oferecer, mas eu abro meu coração, entrego minha vida nas Suas mãos, Senhor, para que seja feita a Tua vontade, para que o Senhor me use conforme aquilo que o Senhor deseja para o Teu povo. E neste momento venho pedir que o Senhor esteja abençoando cada vida que está aqui acompanhando este trabalho, cada pessoa que está orando por este trabalho, cada um que curtiu, compartilhou, seja de qualquer forma que for, que essa pessoa esteja juntamente comigo neste projeto, que o Senhor esteja recompensando, abençoando, visitando os lares, visitando as vidas, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa ouvir a oração do Teu povo, dessa pessoa que está clamando a Ti em nome de Jesus. E venho te pedir, Senhor, que o Senhor esteja despertando as pessoas para buscar mais e mais o batismo no Espírito Santo, para que sejam, Senhor, impactados com a Tua glória,
que o Senhor possa fazer essa obra nas vidas das pessoas. Em nome de Jesus, que haja mais batizados, que haja mais pessoas comprometidas, que haja mais pessoas que estejam dispostas a pagar o preço e buscar comunhão verdadeira contigo, para que recebam o batismo com o Espírito Santo. E que o Senhor esteja conosco, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A introdução diz assim: veremos nessa lição alguns aspectos que compõem os fundamentos da teologia pentecostal clássica, que é isso aqui, ó, a crença na atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais também, né? Também veremos a perseverança no caminho da santificação e fervor no serviço cristão, isso enquanto aguardamos a volta de Jesus Cristo. Lembrando que a teologia pentecostal, ela é bem profunda, né? Então, aqui, essa lição, ela vai falar um pouco só, não totalmente, né? Então, porque o tempo também não dá para a gente aprofundar muito, mas será basicamente esse assunto, né? Os fundamentos da teologia pentecostal clássica, alguns aspectos. Tópico 1, o Pentecostes bíblico. Desde o Antigo Testamento é possível atestarmos que o derramamento do Espírito Santo é um aspecto do plano divino para o seu povo. Cristo fala sobre o batismo no Espírito Santo como sendo a promessa do Pai. O cumprimento se deu no dia de Pentecostes, o cumprimento dessa promessa, né? Desde então, a igreja tem vivido de forma abundante a experiência pentecostal. Isso é algo que nós vemos, né? Antigamente tinha mais essa experiência, hoje tem menos, mas ainda continua real em nossos dias, em nossas vidas, basta nós buscarmos, né? 1.1, o Espírito prometido. A Bíblia registra várias promessas do próprio Deus quanto ao envio do Espírito Santo. Deus é aquele que fala e cumpre. Ele é fiel. É impossível para Deus mentir, né? Ele vai contra o caráter dele. Então, ele é fiel. Você pode ter certeza que quando ele promete, ele cumpre. Quando ele fala, ele cumpre, né? Então, se ele prometeu que enviaria o Espírito Santo, ele cumpriu, né? Que nós vamos ver aqui durante essa lição. O derramamento do Espírito Santo, descrito em Atos 2, não significa que ele somente passou a agir a partir daquele dia. É nítido no Antigo Testamento não somente a promessa do derramamento do Espírito Santo, mas também a sua presença e ação desde a criação e ao longo dos acontecimentos antes da chegada do Messias. Nós vemos a presença do Espírito Santo em toda a história da Bíblia, desde o início. A pessoa do Espírito Santo estava ali, está presente, atuando. Claro que de tempos em tempos, né? De formas diferentes. Hoje a atuação do Espírito Santo é diferente da atuação no Antigo Testamento, mas é real, ele sempre esteve presente e atuando. Lá na criação nós vemos, né? A Bíblia fala, o Espírito se movia sobre a face das águas. E quando acontece a criação do ser humano, então tem aquela fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Está no plural, ou seja, estava ali Pai, Filho e Espírito Santo atuando, né? E cada um teve um papel ali na criação do ser humano. Então, é real. Nós vemos também durante toda a trajetória do Antigo Testamento a atuação do Espírito Santo. Quando os reis eram ungidos, o Espírito Santo, então, descia sobre eles e fazia coisas extraordinárias através daqueles homens, né? Nós temos o exemplo de Davi, Saul também, né? Então, ali naquele momento, durante todo o Antigo Testamento, temos a atuação do Espírito Santo. Portanto, podemos afirmar que a promessa se referia a outras ações do Espírito Santo, além de serem mais intensas e abrangentes. A promessa de Deus do envio do Espírito Santo, ela não era para aquele momento, porque o Espírito Santo já estava atuando. Era uma promessa de algo diferente que esse Espírito iria fazer, né? Uma forma de atuação diferente, mais intensa, de algo diferente que ele iria fazer no meio do povo.
E nós vamos ver que isso aconteceu, né? Aí vai continuar aqui, ó, o apóstolo Paulo fala do ministério do Espírito como sendo de maior glória em relação ao passado, né? Isso aconteceu, né? Agora ele atuou com maior poder, né, do que no Antigo Testamento. Por quê? Porque Jesus, então, vai ao Pai e deixa o Consolador. Então, agora é o momento, né, no Novo Testamento, é o momento da atuação da pessoa do Espírito Santo, com mais intensidade, com mais poder. Não que não tenha sido tão poderosa como a gente vê no Antigo Testamento, aqueles grandes homens de Deus, mulheres de Deus, sendo usadas poderosamente pelo Espírito Santo, mas de uma forma diferente e mais intensa nos dias de hoje, no Novo Testamento para cá, né? Isso é uma realidade que a gente observa. E aí, vai dizer aqui um comentário que a segunda parte do livro do profeta Joel é uma mensagem de esperança. O derramamento do Espírito Santo, aonde está a promessa, né? Promessa do derramamento do Espírito. Depois de toda aquela desolação, a consolação do Senhor chegará. O Novo Testamento ratifica, ou seja, confirma estes versículos ao se referir ao Pentecoste. Então, realmente nós vemos que teve essa promessa, né? A palavra de Deus confirma isso, nós vemos a promessa de Deus sendo derramada. Nós vamos ver que foi derramada aqui no 1.2, mas Deus, ele prometeu, né, que viria esse derramamento do Espírito sobre o povo. E Joel fala muito disso. É importante ler também o livro de Joel, capítulo do 1 ao 3, onde fala sobre o que aquele povo passou e então aquela mensagem de esperança do derramamento do Espírito, que é maravilhosa, que é tremenda, né? E podemos louvar a Deus por isso. E no 1.2 vamos ver o Espírito derramado. O dia histórico do Pentecostes foi o primeiro evento do derramamento do Espírito, também conhecido como a primeira evidência do batismo no Espírito Santo, e o cumprimento das profecias e da promessa de Jesus recebido do Pai. O Senhor Jesus, antes da ascensão, ordenou aos seus discípulos que ficassem em Jerusalém até que fossem revestidos de poder para pregar o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. O próprio Senhor informou que a promessa seria cumprida não muito depois, ou seja, estava próximo, né, esse acontecimento. Assim, quando Lucas informa que o derramamento se deu no dia de Pentecostes, os discípulos não precisaram esperar muito tempo. Não precisavam esperar, né? Porque estava próximo esse acontecimento e logo aconteceu, né? A promessa se cumpriu e o Espírito foi derramado. E nós vemos em Atos que a igreja inicia com oração, perseverança, unidade e revestimento de poder. Porque os discípulos estavam firmados na palavra do Senhor. Então nós vemos que eles foram obedientes aos ensinamentos de Jesus, eles permaneceram no caminho, ficaram em oração, perseverança, em união, unidade, e então veio o revestimento de poder. Eles tiveram que cumprir vários aspectos, uma sequência de atitudes para que isso acontecesse, né? Para que esse Espírito fosse derramado. Por mais que era uma promessa de Deus, ele é fiel para cumprir, mas se aquelas pessoas não tivessem obedecido o que Jesus ensinou, não aconteceria com eles. A promessa de Deus talvez se cumpriria com outras pessoas em um outro momento, mas como eles obedeceram, foram fiéis, né, seguiram os princípios necessários dentro dessa doutrina pentecostal, então houve aquela bênção daquele derramamento do Espírito, né? A promessa de Deus foi cumprida. É algo que nós precisamos meditar. Deus promete, né, o derramamento, é real esse derramamento até os dias de hoje, mas depende de atitudes nossas também, né? Porque Deus, ele faz a parte dele, mas a gente precisa fazer a nossa parte, né? Então é necessário aprendermos com a igreja primitiva, que estava em obediência, em oração, consagrando a sua vida, buscando a palavra de Deus, buscando a presença de Deus, em unidade, né, uns com os outros, e então
acontece aquele revestimento. E engana-se quem pensa que não que consegue seguir em frente sem o revestimento de poder, porque não consegue, é necessário. Ele é importante para as nossas vidas porque nos fortalece, nos ajuda a vencer as diversidades, o dia mau, e tudo isso mais. Nós vamos ver isso também durante a lição, que não é somente para falar em línguas estranhas, né? Mas é algo que vai além, que nós vamos ver aqui nos outros tópicos, né? E aqui nós vamos ver no 1.3, o resultado do derramamento do Espírito. Quando lemos sobre resultado, precisamos estar atentos para não nos determos apenas ao falar em outras línguas, que eu estava falando, né? Pois, biblicamente, o derramamento do Espírito não resulta somente ao que acontece em um determinado momento, mas como lemos nos registros de Lucas e nas epístolas, acarreta outras consequências além do falar em outras línguas, que são, veja só, algumas dessas consequências: maior dinamismo, ousadia e intrepidez no anúncio da palavra de Deus, edificação espiritual na vida do discípulo de Cristo, maior dedicação à oração e à intercessão, poder no combate contra as forças do mal, capacitação para ajudarmos uns aos outros no corpo de Cristo. Então tem uma série de resultados, consequências positivas com o derramamento do Espírito, com esse poder pentecostal, né, sendo derramado. Mas a gente não pode se enganar. Não é só algo do momento, não pode ser algo só da emoção, mas tem que ser algo que vai além da emoção. Então, não adianta eu ir ali, receber, falar em línguas estranhas e depois a minha vida continuar do mesmo jeito. Sem obediência, longe da presença de Deus, buscando somente as coisas dessa terra. Então, não resolveu, não foi derramamento do Espírito, foi algo da emoção. Porque tem gente que fala ali, mas é por emoção e aprende a repetir o que os outros estão falando. Então, tem que ser algo genuíno, verdadeiro. Por isso é importante o estudo da teologia pentecostal, para a gente não ficar enganado, para a gente não deixar se levar pelas emoções, né? É necessário haver um verdadeiro e genuíno batismo, um derramamento original do poder de Deus, para que haja resultado, para que haja consequências positivas. Porque isso aqui não é só para a gente aparecer e falar que foi batizado, não é só para a igreja sair falando que teve tantos batizados na igreja. Nossa, no culto tal, recebeu não sei quantos lá, o batismo com o Espírito Santo. Não é só para quantitativo, mas é para qualidade, para que a igreja cresça em qualidade, para que haja um crescimento espiritual verdadeiro e o reino de Deus cresça mais e mais e o nome de Deus vai ser glorificado. Tem um objetivo, não é só para aparecer. Hoje em dia a mídia está mostrando que está sendo tudo para aparecer ali, né? Mas não pode ser assim. Nós temos que olhar o verdadeiro sentido do Pentecostes. Para que eu estou fazendo isso? Para que eu estou buscando isso? Por que eu estou ensinando isso? Tem que ter um objetivo. E o objetivo é a glória de Deus, é a manifestação do poder de Deus para crescimento espiritual, para transformação de vidas, para que cheguemos mais e mais perto do Senhor, né? Então precisa haver isso. E aqui tem um comentário que diz que a mais importante informação que devemos ter como crentes em Jesus é que o Espírito Santo está disponível para nós e que precisamos totalmente dele em nosso ministério. Não tem como viver sem o Espírito Santo, não tem como dar bons frutos sem o Espírito Santo, né? Na verdade, você não produz nada sem ele, né? Então, nós precisamos. E não conviver com o Espírito Santo nos torna órfãos de Pai vivos, né? De Pai vivo. Então, nós precisamos ver aí como estamos lidando com essa realidade do Pentecostes, do Espírito Santo sendo derramado, né? É uma promessa de Deus, nós vamos ver aqui mais na frente que ela é atual e existe resultados positivos, mas que precisamos buscar o verdadeiro derramamento do Espírito, genuíno, não só pela emoção, mas com a razão,
né? Para a honra e glória do Senhor, que possamos viver isso. Amém? No tópico 2, nós vamos ver a identidade pentecostal da igreja. Precisamos manter a identidade pentecostal da igreja de acordo com o padrão bíblico. O nosso foco nesse tópico será trabalhar sobre o batismo no Espírito Santo, dons espirituais e a atualidade dos dons. O batismo no Espírito Santo, 2.1. Já vimos no tópico anterior que as Escrituras revelam e registram a diversidade de ações do Espírito Santo em diversos momentos ao longo do tempo, né? De várias formas o Espírito Santo vem atuando, né? Este subtópico está enfatizando mais uma ação do Espírito Santo, que é o revestimento de poder, visando a capacitação dos discípulos de Cristo para serviço e testemunho. Então, não é para mérito próprio da pessoa, mas para serviço e testemunho, né? Já há algo para a gente enfatizar aqui. Assim, é uma ação do Espírito distinta de outras operadas pelo mesmo Espírito, porque o Espírito Santo, ele atua de várias formas, ele tem várias ações, como a regeneração, a santificação, o batismo no corpo de Cristo. Então, são algumas das ações do Espírito Santo. E essa ação do batismo é diferente das outras. Nenhuma é igual à outra, são ações diferentes, mas que todas pelo Espírito Santo, né? E aí nós vemos aqui que o credo da CONAMAD, publicado mensalmente no jornal O Semeador, afirma que cremos no batismo bíblico com o Espírito Santo que nos é dado por Deus mediante a intercessão de Cristo, com a evidência inicial de falar em outras línguas conforme a sua vontade. Trata-se de uma experiência própria da nova aliança, pois Jesus Cristo é o batizador. Ele batiza no Espírito Santo. Quem intercede, quem clama a Deus, né, intercede por nós diante de Deus é o próprio Jesus Cristo, né? Mas quem batiza é o Espírito Santo. Ele que vem sobre nós e nos dá esse revestimento, né, de poder, o poder que vem dele. Então é algo assim que nós precisamos acreditar, é atual, né? Você pode buscar esse batismo, é maravilhoso, né? Que é algo assim sobrenatural, que nem mesmo quem recebe consegue explicar o que sente, que é tão maravilhoso. E é algo que nos conecta mais a Deus. E nos torna pessoas diferentes. Depois que você recebe o batismo no Espírito Santo, o genuíno, o verdadeiro batismo, não algo só pela emoção, mas algo que você tem consciência, que você sabe o que está acontecendo, então a sua vida é transformada, porque você quer buscar mais a Deus, você quer ter mais comunhão com Deus, você vê as suas falhas e você quer melhorar. Então é uma transformação tão maravilhosa, sabe, que a gente não consegue explicar, mas é algo maravilhoso e vale a pena a gente buscar esse batismo. Não é vergonhoso receber o batismo, né? Não podemos envergonhar disso. Jesus, ele não se envergonhou de nós em momento algum. Nós, sendo pecadores, sendo inimigos de Deus, ele nunca se envergonhou de nós, nunca se envergonhará. Então nós não podemos também envergonhar das coisas de Deus, das coisas espirituais, né? Porque tem muitos que têm vergonha de receber o batismo no Espírito Santo, não receberam por isso, por vergonha, né? Então essa pessoa, ela não converteu ainda, ela precisa ter um novo encontro com Jesus, ou talvez nunca tenha tido um encontro com Jesus, né? Então precisa de ter uma transformação. E como pentecostais, sustentamos que o falar em línguas como evidência do batismo no Espírito Santo está solidamente fundamentado nas Escrituras, particularmente em Atos 2:4, onde se relata: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Essa prática é corroborada por 3 incidentes no Novo Testamento, marcando a recepção do Espírito Santo. Então,
falar em línguas é uma evidência do batismo, né? Mas tem outros resultados, como nós vimos, não só o falar em línguas, é só uma evidência de que a pessoa recebeu o revestimento ali naquele momento. Agora ele tem que continuar isso aí. E aí nós vemos isso confirmado na palavra de Deus, e aqui vai mostrar 3 incidentes que colaboram, que confirmam esse evento que aconteceu, né? E vai ter aqui, ó, primeiramente, no Pentecostes, os apóstolos recebem o Espírito e falam em línguas. A seguir, na residência do centurião Cornélio, o Espírito Santo desce sobre todos os presentes, levando-os a falar em outras línguas, evidenciando que este dom também se estende aos gentios, não era só para os judeus, aí confirmando, né, que também era para quem cresce, quem recebesse a Jesus como Salvador. E finalmente, em Éfeso, após a imposição das mãos de Paulo, alguns discípulos são batizados no Espírito Santo, manifestando-se através do falar em línguas e profecia. Estes relatos destacam a fala em línguas como um sinal claro e acessível do batismo no Espírito Santo, oferecido a todos os fiéis. Então, nós vemos quando a pessoa está ali, na presença de Deus, e ela começa a falar em línguas, é uma evidência que ela recebeu o batismo. Agora, ela tem que demonstrar outros resultados, depois disso, de que ela foi revestida. Porque quando não tem outros resultados, é porque não houve um verdadeiro batismo. Porque hoje em dia tem curso ensinando a falar em línguas estranhas. Fica imitando, né? Repetindo aquilo que se ouve. Então, isso não é de Deus, né? É algo que é do ser humano. E ai desses que brincam com as coisas de Deus, que desrespeitam as coisas de Deus, né? Infelizmente, temos vivenciado coisas assim, visto coisas assim, né? Misericórdia. No 2.2 nós vamos ver os dons espirituais, mais uma ação, né, do Espírito Santo. Os dons espirituais são dotações e capacitações sobrenaturais que o Senhor Jesus, por intermédio do Espírito Santo, outorga à sua igreja, visando a expansão universal da sua obra e a edificação dos santos. Então tem um objetivo, né? Já vamos observar isso aí. É algo sobrenatural, um revestimento, uma capacitação, né? Uma capacitação sobrenatural de Deus, do Senhor Jesus, né? Visando o objetivo de edificação e expansão da obra, edificação das pessoas, dos crentes e a expansão, o crescimento universal do reino de Deus, da obra de Deus, né? Há diversos dons mencionados em diferentes textos do Novo Testamento. Encontramos uma relação dos dons em 1 Coríntios 12. E é possível dividi-los em 3 grupos. Nós vemos lá, primeiro, os dons de expressão verbal, que são o dom de variedade de línguas, dom de interpretação de línguas e dom de profecia. Segundo, os dons de saber, que são o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra da ciência, o dom de discernir os espíritos. São estes 3, né? Palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernir os espíritos. E terceiro, a terceira classificação, os dons de poder, que são o dom da fé, os dons de curar e o dom de operação de maravilhas. Então, eles estão divididos assim em 3 grupos, né? E 3 em cada, são 9 dons, né? Que nós temos aí à nossa disposição para o nosso crescimento espiritual, né? E o crescimento da obra de Deus, para a nossa edificação. Então, esses dons, eles não são coisas que eu faço uma faculdade, que eu leio muito e aprendo. Não é da minha inteligência humana, porque tem pessoas que têm... são pessoas que se sobressaem, né? Tem muita facilidade de aprendizado. Tudo isso vem de Deus. Mas aqui são dons sobrenaturais.
são dons que não é para a glória da pessoa, não é, como que eu quero falar aqui para vocês, não é algo que a pessoa vai receber elogios por isso e vai se exaltar, porque são dons que Deus manifesta na vida da pessoa, através do Espírito Santo, né? No momento de uma necessidade da igreja, no momento de um irmão precisar. Esses dons, eles não ficam, tipo assim, à minha disposição para mim fazer o bem que eu quero. Deus permite serem manifestados em nós quando há uma necessidade no meio do povo de Deus. Então aí o Espírito Santo, vendo que eu dei o lugar, que eu me humilhei diante dele, que eu tenho uma vida em comunhão, ele então vê em mim um vaso nas mãos dele para que possa manifestar então esse dom, para que isso aconteça, né? Então precisamos ter uma sabedoria, um discernimento para compreender isso aí e discernir mesmo, porque são coisas espirituais, são para manifestação do poder de Deus e a glória dele manifestada em nosso meio e o crescimento mais e mais da obra de Deus. Não falo o crescimento da igreja, de ter várias igrejas, de ter vários templos, mas eu falo do crescimento do reino de Deus de acordo com a Bíblia mesmo. Do povo dele, daqueles que estão em comunhão, buscando, da igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Então, por isso nós precisamos ter uma atenção voltada, e vai falar aqui, bem melhor sobre isso nesse comentário. O mesmo Espírito que atua na formação do corpo também se manifesta distribuindo dons aos membros, visando a edificação, o cuidado, a unidade, o aperfeiçoamento e a atenção de uns para com os outros. O apóstolo Pedro enfatiza em 1 Pedro 4, do 11 ao 16, dizendo: administre aos outros o dom como o recebeu, visando o bem dos outros, segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. Assim, a concessão dos dons espirituais objetiva capacitar um membro do corpo de Cristo para que seja um instrumento que sirva para promover a edificação, o que for bom para os demais membros e não para a própria exaltação ou autoengrandecimento. Então, se a pessoa estiver usando, pegar e falar assim, eu tenho o dom da palavra, da ciência, e ele estiver usando, estiver se exaltando, estiver se vangloriando com soberba, né, com arrogância, se achando melhor que os outros e pegando aquilo dessa forma, então não é um dom de Deus. Aquilo é dele mesmo, é algo que ele está buscando conhecimento terreno, se estudando muito e está usando dessa forma. Mas aquilo que é o dom de Deus não é usado para a própria glória. Deus não usa a pessoa se ela estiver com o coração cheio de soberba, com o coração cheio de orgulho. Deus não manifesta esse dom. O Espírito Santo não tem lugar para o Espírito Santo na vida da pessoa, porque ela está tão cheia de si que não dá lugar para Deus operar. Então, precisamos ter o discernimento e compreender e ver na nossa vida. E eu preciso rever aqui, a minha vida, estou aprendendo aqui. Eu preciso ver como que eu estou usando aquilo que Deus tem me dado, as capacitações que Deus tem derramado sobre mim. E não é só na igreja, é no dia a dia, em todo lugar. É voltado para a igreja, mas no dia a dia nós encontramos nossos irmãos em Cristo, o povo de Deus, né? Então, é fora do templo, né? Que nós precisamos estar em comunhão e permitindo que o Senhor nos use para crescimento espiritual uns dos outros e para edificação da igreja em si, do corpo de Cristo, né? Nós precisamos disso e precisamos viver, né? Porque é maravilhoso esses dons, né? São de extrema importância para o nosso crescimento e desenvolvimento, né? E para a glória de Deus também. Amém? E no 2.3, a atualidade dos dons espirituais. Ainda há os que acreditam que as manifestações dos dons espirituais
principalmente os relacionados em 1 Coríntios 12, cessaram após a conclusão do cânon do Novo Testamento e do fim da era apostólica. Então, assim, muitas pessoas acham que só foi aqui naquele momento esses dons. Só ali, nos acontecimentos do Novo Testamento, e quando se finalizou ali, fechou o Novo Testamento, não teve mais continuação, que hoje em dia isso não acontece. Mas não há base bíblica para a defesa dessa linha de pensamento. Não existe na Bíblia algo que confirme que cessou, que não tem mais esses dons em atuação, que o Espírito Santo não atua com esses dons em nossas vidas. Porque a verdade é que eles são atuais. A palavra de Deus nos afirma isso, né? A igreja, enquanto estiver nessa terra, continua precisando de edificação, exortação, consolação, curas, revestimento de poder, né? Para pregar o evangelho. Enquanto Jesus não voltar, a igreja não vai parar. A igreja precisa continuar. Todos nós precisamos dessas coisas aqui, ó, de todo o revestimento, exortação, edificação, de tudo isso a gente precisa. Até a volta de Jesus, até que alcancemos a estatura de Cristo, né? Então, os dons são voltados para isso. Então, isso é a prova de que eles são atuais, de que estão aí na atualidade, né? O apóstolo Pedro, logo após o derramamento do Espírito Santo, afirmou: a promessa diz respeito a vós, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Tá vendo que tá no presente? Chamar. Ele está chamando. Venham a mim, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, o chamado de Jesus ainda é atual, é universal. Então, todos que vierem precisam desses dons para serem edificados, revestidos, né? E Deus continua chamando ao arrependimento, à conversão, concedendo revestimento de poder. Além de não encontrarmos nas Escrituras apoio para o cessacionismo, ainda temos o testemunho da história da igreja que registra os muitos avivamentos ao longo dos anos. Quantos avivamentos, né? Em outros países, chegou até o Brasil. Então, é atual. Nós não podemos entrar nessa linha de pensamento, porque isso não está na palavra de Deus, não está na Bíblia, né? E nós vemos isso confirmado, né? A ciência, por exemplo, cessou? O que é perfeito já veio? Não. Né? Paulo diz até que todos cheguemos a varão perfeito. Então, nós precisamos entender que ainda hoje o Espírito Santo continua operando através do derramamento do Espírito, através do batismo, através dos dons espirituais e muito mais. Então, nós não podemos desistir disso. Precisamos buscar mais e mais para a honra e glória do Senhor, para nosso crescimento espiritual. Amém? Tópico 3, mantendo a chama pentecostal. Refletir sobre manter a chama pentecostal é continuamente ocupar nossa mente sobre a importância de sermos perseverantes no cultivo de diversos aspectos que resultam da ação do Espírito Santo na igreja após o Pentecoste. Neste tópico será ressaltado o viver em santidade, o andar em espírito e o foco no cumprimento da missão da igreja. 3.1 Viver em santidade. O pastor Paulo Leivas Macalão, por ocasião do cinquentenário de fundação do Ministério Madureira em 1979, afirmou que, enquanto o mundo evolui para o pecado, a igreja deve evoluir para a santidade. A razão para o crescimento da igreja neste século, então o século XX, está na ação do Espírito Santo e na vida de santidade. Sem isso, não é possível evolução, né, da igreja, desenvolvimento da igreja. Não pode haver uma coisa sem a outra. Santificação é uma das doutrinas que compõem o fundamento teológico da Assembleia de Deus no seu nascedouro. Portanto, não apenas revestimento de poder, mas também santificação para um viver ético que resulta em ser luz e sal em um mundo corrompido e perverso. Então, nós precisamos viver isso. Santidade, santificação. Ser santo significa ser separado. Você viver diferente
do povo do mundo, porque Deus chamou Israel para ser uma nação diferente, uma nação eleita, uma nação que fosse exemplo para as outras. E isso se estendeu para nós, os gentios. Então ele nos chama para vivermos uma vida diferente do povo do mundo. Aquilo que eles fazem, as modinhas, aqueles que eles têm costume de fazer, nós temos que deixar de fazer, não praticar as mesmas coisas, ser diferentes. A nossa forma tem que ser a palavra de Deus. A nossa modinha tem que ser a palavra de Deus. Fala modinha no sentido... Porque não existe modinha na palavra de Deus. Ela é a mesma ontem, hoje e sempre será. Porque o nosso Deus é assim. Então isso é santidade. Não existe pessoa, não é perfeição. Porque somos pecadores. Só vamos deixar de ser pecadores no dia que nós sairmos dessa terra no arrebatamento ou morrermos, né? Então, só vamos deixar de ser pecadores se estivermos buscando viver uma vida sem pecado. Eu sou pecadora, mas eu não deixo o pecado me dominar. Isso é viver em santidade, né? É lutar contra o pecado todos os dias e viver uma vida que agrada a Deus, uma vida de justiça, segundo os princípios dele. E isso só é possível quando eu busco ele na palavra, porque ali está o manual para viver em santidade, né? E é necessário vivermos em santidade, porque esse mundo jaz no maligno, ou seja, já é do maligno. Não tem mais jeito para o mundo, vai de mal a pior. E aí nós não podemos conformar com este mundo, mas renovar a nossa mente de acordo com a palavra de Deus, seguindo os princípios da palavra de Deus. O crente verdadeiramente separado para Deus, além de experimentar uma nova vida, deve viver uma vida de total santificação. A experiência da santificação leva os nossos membros a serem oferecidos a Deus e não mais ao pecado. O controle de nossa vida agora não é mais pela simples emoção, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. Vivendo dessa forma, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Então eu vou viver uma vida não de acordo com o meu coração, porque o meu coração é enganoso. Não posso viver pelas emoções, mas sim pelo que o Espírito Santo me conduz. Eu tenho que esvaziar de mim mesmo para que ele viva em mim, para que ele conduza a minha vida. Abrir mão das minhas vontades. Tem gente que fala assim, eu não mudo, não tem jeito para mim, eu não mudo, ninguém me faz mudar, se quiser me aceitar do jeito que eu sou. Não existe isso. Você pode ter a idade que for, 70, 80, 30 anos, o que for. Precisa mudar sim, porque a palavra de Deus nos ensina que a gente tem que deixar o nosso eu, ele tem que morrer para o mundo, morrer para a velha natureza, para a natureza adâmica, que quer brigar, que quer discutir, que quer lutar pelos direitos, no sentido assim, é claro que existe, a gente não pode desistir dos nossos direitos, mas eu falo no sentido de ficar brigando, de ficar discutindo, ficar entrando em coisas que não tem necessidade. Então nós precisamos disso. Isso é viver em santidade. Você muda a sua natureza. Não é você que muda, mas você abre mão da sua natureza para que o Espírito Santo te transforme. Você não faz como a sua vontade, mas conforme a vontade dele. Isso é viver em santidade. Nós precisamos. Faz parte das atitudes para manter a chama pentecostal acesa. Sem santidade, essa chama ela vai apagar. E nós precisamos viver isso, né? E no 3.2, viver no Espírito. Viver no Espírito é o maior desafio para o crente, é verdade. A natureza carnal herdada de nossos primeiros pais faz com que busquemos as coisas que não agradam a Deus. A nossa carne ela só quer as coisas que não agradam a Deus, só quer as coisas desse mundo. Quando as pessoas aceitam a Cristo como Salvador, tornam-se novas criaturas pelo processo salvífico da redenção. Entretanto, elas precisam viver no Espírito para ter um relacionamento espiritual e perseverante com Deus. Não é só aceitar Jesus e não fazer mais nada. Não, você aceita Jesus, agora você vai passar pela regeneração, vai pela santificação. Então tem todo um processo, né? Edificação. Aí você vai buscar tudo isso para a sua vida. Você tem que fazer a sua parte, né? Largar de fazer coisas que você fazia,
lutar contra as suas vontades. Então, tudo isso, né? Portanto, para viver no Espírito, é preciso ter o Espírito Santo dentro de si. Tem que esvaziar de si mesmo, né? Ser guiado pelo Espírito, ser cheio do Santo Espírito. E aí, então, o que tem que fazer? Abrir mão de praticar as obras da carne e praticar o fruto do Espírito, que está lá, né, em Efésios, né? Gálatas 5, 19 ao 23, vai falar das obras da carne e o fruto do Espírito. Tudo aquilo ali é um monte, as obras da carne, muita coisa. Já o fruto do Espírito não é tanta coisa, mas é importante nós vivermos isso, praticarmos aquilo que o Espírito Santo nos ensina e deixarmos as obras da carne, lutar contra elas, para não praticar. É fácil? Não é. É muito difícil, mas não é impossível, porque aí você vai esvaziando de você e o Espírito Santo vai entrando na sua vida e vai te conduzindo, vai te transformando, vai te moldando, e logo você vai ver que você está fazendo coisas que você nunca imaginava que ia conseguir fazer. E isso é maravilhoso, né? Nós vemos aqui um exemplo da embriaguez e a plenitude do Espírito. O efeito da embriaguez e o efeito dessa plenitude são opostos. Quem fica bêbado altera sua consciência, perde o controle de suas ações, sua vontade e está propenso a cometer qualquer ato imoral, abominável e vergonhoso. Ao contrário, o preenchimento do Espírito produz controle e domínio próprio, força espiritual, alegria racional, sanidade, prudência, temperança, mansidão, desejos limpos e ordeiros, com ordem, né? Repúdio ao mal, consciência do que é certo e puro, e uma inclinação acentuada para fazer a vontade de Deus. Como Paulo diz lá em Gálatas 5:23, contra essas coisas não há lei. Então, essas coisas é o que nós precisamos praticar. À medida que nós deixamos o Espírito Santo tomar conta das nossas vidas, isso vai se tornando algo real, algo que faz parte de nós. O nosso caráter vai sendo moldado, mas para isso nós precisamos lutar contra as obras da carne, né? Buscar em jejum e oração, porque o que quebranta a carne é o jejum, e a oração também vem para somar com isso. Então nós precisamos, né? Dá vontade de ficar só no celular? Não, joga esse celular para lá, luta. Você tem a decisão de fazer, né? Você pode fazer se você quiser. Basta ter atitude, né? Basta querer realmente. Falar, não, eu vou abrir mão agora dessa vontade que eu tô e vou fazer a vontade de Deus. Espírito Santo vem me ajudar, e aí ele vem na mesma hora. Quando você demonstra sinceridade, desejo no seu coração, Deus ele ajuda, o Espírito Santo vem e nos socorre e nos fortalece, e aí nós vamos cada vez mais chegando perto dele, né? E isso é necessário para manter a chama pentecostal acesa em nossas vidas, né? Que faz parte da nossa identidade pentecostal. E no 3.3, viver em ação. São inúmeros os textos bíblicos que apontam para uma vida de serviço por parte do povo de Deus, como resultado da ação transformadora do Senhor na vida das pessoas. Fomos libertados pelo Senhor para sermos dele e o servirmos. Mulheres que foram curadas e libertadas seguiam a Cristo e o serviam. Paulo diz que os membros da igreja em Tessalônica se converteram a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Importante destacarmos neste tópico que o serviço a Deus também é demonstrado enquanto servimos aos nossos irmãos em Cristo. Enquanto servimos uns aos outros, quando fazemos isso, estamos demonstrando serviço a Deus. Não pensem que é só para as pessoas, mas é para Deus. Quando você faz com a intenção de agradar a Deus, em gratidão a Deus, você está fazendo para Ele. Não pode ser pensando em ganhar alguma coisa em troca do seu irmão. Isso não é de Deus, né? Isso já não é serviço para Deus. Todos os nascidos de novo são vocacionados para uma vida de serviço, para a edificação da igreja e para a glória de Deus. Nós não fomos chamados para ficar sentado no banco. Não fomos chamados para só ir ao culto. Nós somos chamados para fazer algo para Deus. Na igreja, fora da igreja, em todo o tempo. Nós precisamos fazer algo, servir ao Senhor com aquilo que podemos, com aquilo que somos capazes, né? E aqui vai dizer que o serviço cristão
é oportunidade para o discípulo de Cristo expressar gratidão a Deus por ter sido alcançado pela obra divina da redenção. É o que eu disse, não é para você esperar alguma coisa em troca, mas é para você agradecer a Deus. Tem que ser de coração, com coração grato, né? Não é pagamento ou compensação, mas atitude de amor, reconhecimento, consagração e gratidão por tudo que Deus tem feito e concedido aos seus. Que cada discípulo de Cristo seja como servo vigilante, lombos cingidos e candeias acesas no serviço cristão, ou seja, desembaraçado, ter prontidão, diligência. O servo bom e fiel é aquele que faz além do que é pedido. Quando faz só o que pede, não é considerado um servo bom e fiel, não é diligente, é um servo negligente, né? Porque você tá vendo o serviço ali que precisa ser feito, mas não faz. Porque não me pediram, mas se tem a oportunidade de fazer, faça. Porque é isso que Deus quer. Você vai e faz e ninguém precisa ver. Não precisa de aparecer para ninguém. Você fez porque sentiu o desejo no seu coração. Eu sou feliz porque Deus me salvou, eu sou grato pela minha salvação. Por isso eu vou fazer isso para Deus. Vou fazer algo para Deus. Estejamos vigilantes em todo o tempo, para que a rotina intensa desses dias agitados não nos impeça de servirmos ao Senhor, ao nosso Senhor Jesus, para a honra e glória dele. E a conclusão vai nos dizer: precisamos manter essa chama pentecostal, nossa identidade construída ao longo dos anos. Devemos primar pela ortodoxia e ortopraxia bíblica, não permitindo que os modismos baseados em experiências pessoais sejam colocados acima dos princípios das Sagradas Escrituras. Que possamos viver isso em nome de Jesus. Amém? E que Deus abençoe você que esteve até aqui, você que compartilhou, que curtiu, que está em oração, você que comentou. Que Deus recompense vocês grandemente. E até a próxima, se Deus assim nos permitir e se Jesus não tiver voltado. Fiquem na paz.